meninos, Prica aqui. Nesse vídeo eu vou customizar essa jaqueta que eu ganhei. E ela tem algumas manchinhas, mas bora que vai ficar incrível. Enquanto eu transfiro o risco usando carbono, já vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber notificações de sempre que eu posto. Risco transferido, agora eu vou mostrar para vocês qual é o projeto, porém eu vou fazer um pouquinho mais claro do que essas cores. Agora eu vou começar o fundo e para isso eu vou passar o diluente usando o pincel Pituá da Castelo. Então eu espalho aqui primeiro o diluente onde eu quero fazer o esfumado e a cor que eu vou fazer desse fundo vai ser o cinza lunar. Aí eu troquei de pincel, peguei um Pituá que é um pouquinho mais macio o pelo, tá? Vai estar aparecendo a referência para vocês no vídeo, aí eu espalho com ele bem delicadamente para eu poder espalhar o cinza lunar. Essa base que eu faço de diluente, ela ajuda a eu poder mesclar de uma forma que não fique marcada, o degradê fica bem suave. Então, se você tem dificuldade para fazer fundo, você acha que sempre marca, usa o diluente, você espalha ele aqui por baixo antes, tá? Que ele vai ajudar para você não deixar marcado. Então, se você tem essa dificuldade para fazer fundo, testa aí com diluente que eu tenho certeza que vai te ajudar nessa parte de espalhar sem deixar marca. Agora eu vou pintar a borboleta maior zona, que eu coloquei como número 1. A gente vai passar o lilás bebê, preenchendo toda essa parte de cima. A gente preenche a parte da asa, mas para ali naquela parte arredondada ali antes do finalzinho, tá? Então, você vai preencher, mas não chega até a borda, por isso que tá dividido, tá? Vai pintar de um lado e vai pintar do outro, tá? Então, preenche bem. Principalmente, toma cuidado, porque que nem no meu caso aqui, o fundo da minha jaqueta é quase da mesma cor. Então, eu tenho que prestar bastante atenção para ver se tá bem preenchido, tá? Porque o meu fundo é um fundo lilás e eu tô passando praticamente a mesma cor, tá? Mas precisa pintar. Com a cor magenta, eu vou fazer o efeito do esfumado, que vai dar o delineado na asa da borboleta. Eu pego a tinta só de um lado, esse pincel C523, número 8. Coloquei a tinta, puxo para dentro. Faço o acabamento da borda e puxo para dentro a tinta, fazendo esses puxadinhos aqui, ó. Mas sempre esfumando para não deixar muito marcado. E vou repetindo isso em todos os detalhezinhos que eu deixei no risco. Ah, por falar no risco, ele vai estar lá no nosso grupo VIP. O link desse grupo vai estar no comentário fixado do vídeo e também no canal de transmissão do meu perfil no Instagram. O meu Instagram vai estar aparecendo aí. É só você entrar, né, no meu perfil. Na bio do meu perfil, você vai olhar lá para baixo, perto do link da bio. No canto da direita vai estar escrito Prica, Dicas e Conteúdo. Você clica nesse nome, você vai entrar no nosso canal de transmissão que é dentro do Instagram. Os riscos estão lá também. Os riscos de todas as aulas aqui do meu canal. Para quem pergunta se eu tenho cursos, projetos online, sim, eu tenho e ele fica na bio do meu perfil também no Instagram, mas a gente vai estar deixando aqui também o link para vocês nos comentários, tá bom? Depois que eu termino essa asa, eu repito o processo na outra. Agora, a gente vai usar o azul bebê para preencher essa parte da asa, que é a parte de baixo, tá? Então, você preenche os dois lados, tá? Eu vou fazer um lado só e você repete o processo no outro, tá? Preenche tudinho aqui, bem preenchido, pra não ficar nenhuma falha, porque depois que seca, começa a aparecer bastante que faltou tinta, tá? Então, capricha. Agora, a gente usa o azul Caribe para fazer o mesmo efeito que a gente fez na asa de cima, só que agora na parte de baixo. Então, eu esfumo aqui, puxando para dentro, e também vou fazer isso aqui na parte de baixo, tá? Sempre com a tinta de um lado só do pincel. Isso facilita demais, tá? Esse processo aqui, se você colocar a tinta no pincel todo, fica muito carregado. Então, coloca só de um lado do pincel que vai ficar super fácil para você trabalhar esse efeito, tá? Depois que a gente faz esse efeito aqui, a gente faz o próximo passo, que é o violeta cobalto. A gente vai passar tanto lá em cima quanto embaixo, tá? Mas eu vou mostrar aqui na parte de cima para vocês. Coloquei de um lado só do pincel e trabalho o esfumado. O importante aqui é que você não cubra o magenta, você tem que trabalhar o violeta, mas o magenta também tem que aparecer. Então, cuidado para você não subir com a tinta por cima demais do magenta e cobrir
o efeito que você acabou de fazer, tá? Então, eles têm que ficar um junto do outro, mesclado, e não cobrir o outro, tá bom? Aí, você vai trabalhando sempre ali nos cantinhos, esfuma com bastante cuidado, pouca tinta é o segredo, tá? Não exagera, trabalha com pouca tinta nesse pincel e tinta só de um lado, tá? E aí, você vai fazendo esse esfumado, dando acabamento em todas essas partes desenhadas da asinha, tá? Depois que você faz isso, você vai repetir o processo na parte de cima ali do acabamento da borda, tá? Olha só como que tá ficando. Já me fala aí nos comentários se vocês têm dificuldade de fazer o esfumado. Às vezes, pessoal, é o pincel que vocês estão usando, tá? Eu indico aqui os pincéis da Castelo e vocês podem estar adquirindo no site oficial da Castelo. Vocês conseguem estar comprando direto da fábrica e ainda poder usar um cupom de desconto para ganhar 10% de desconto. Eu tenho um cupom para vocês que é o PRICA10, tá? Então, usem lá quando vocês forem adquirir pincéis, tá? Fiz também aqui na parte de baixo com o violeta, como vocês podem ver, o mesmo efeito que eu fiz lá em cima, também tomando cuidado para não cobrir o meu azul Caribe. Eles têm que trabalhar juntos ali. Agora, com azul marinho, eu vou esfumar o comecinho da asa, tá? Não é tudo, é só ali na onde sai a pontinha, tá? E também na bordinha aqui, bem pouquinho, tomando muito cuidado, tá bom? Depois que a gente termina de fazer isso, a gente vai usar a cor uva para fazer a borda da asa da borboleta. Nessa parte aqui eu preencho bem e quando chego ali do lado da outra cor, né, da asa, eu esfumo bastante para mesclar um lado com o outro, tá? Então, eu trabalho bem ali e faço a mescla do final da cor ali, da asa, né, que é o violeta, eu mesclo bastante aqui com o uva, para ficar bem bonito no degradê, tá? Aí, eu vou preencher toda essa asa, tá? Então, eu vou fazer isso dos dois lados. Depois que a gente preenche, a gente usa a cor preta para escurecer um pouco mais, tá? Então, eu pego o preto e esfumo aqui na parte da cor uva. Só que eu tomo cuidado para não chegar muito perto das bordas, tanto da borda para fora quanto da borda para dentro, que é onde mescla a cor da asa, tá? Então, trabalhe com preto com bastante cuidado aí, esfumando, mas não deixa ficar muito marcado, tá? E depois o restinho da tinta, você pode pegar para escurecer essa parte de baixo aqui da asa, como vocês estão vendo que eu tô fazendo, tá? Aí, vou fazer isso dos dois lados da asa também, tá bom? Depois, a gente vai usar a cor branca, eu vou usar o pincel C522 número 2 para fazer esses detalhes da borda da asa, que é com branco, tá? Esses desenhinhos, essas bolinhas que tem na asa, tá? Essa parte aqui eu fiz uma bolinha maior e depois eu vou preencher com preto dentro dela, porque tem isso na borboleta que é a minha referência. E vou colocando esse acabamento que dá o charme. Peguei o pincel C508 agora para fazer esses detalhes, diluir um pouquinho a tinta branca, porque senão ela não desliza desse jeito, olha só. Tá? Sempre que você for trabalhar com pincel de contorno, dilui a tinta. Peguei o branco também para esfumar, dando brilho dentro da asa. Olha só como muda quando você coloca esse efeito de luz. Parece que não, mas dá uma diferença e fica muito bonito, tá? Então, eu fiz isso na parte de cima da asa, né, como vocês podem ver, e também eu vou fazer na parte de baixo, na parte do azul ali, vocês já vão ver como eu vou estar fazendo. Esse pincel que eu tô usando é o 523, tá? Número 8, tá? Ele é bem maciozinho, ótimo para fazer esse efeito. Peguei o 522 agora, número 2, para fazer os detalhes aqui do desenho da asa de baixo. Faz essas bolinhas, deixo com esse buraquinho no meio, porque ali eu vou preencher com a tinta preta. Olha só que lindo que fica. Depois, com o preto já, eu vou preencher a borda. Nessa parte de baixo, a gente não vai usar uva, tá? A gente já vai preencher direto com a cor preta, tá? Então, eu vou usar o meu pincel menorzinho, que é o 522, número 2, e preencho essa parte da borda da asa. Faço isso dos dois lados, tá? Mas eu vou preencher
uma só aqui para vocês verem. Em seguida, assim como eu fiz lá em cima, peguei o branco e comecei a colocar os desenhos que tem na borda da asa, tá? Aqui eu coloquei um pouco de branco e um pouquinho do azul caribe também, em alguns detalhes na parte preta ali, né? Eu coloquei uns detalhes que tem na foto referência, tá? E deu um charme. Repeti o processo na outra asa também. Agora, eu diluí com Fashion Color preto a cor preta para fazer o contorno. Eu sempre diluo, tá? Quando eu vou usar cor preta para contornar, eu diluo com o Fashion Colors Aquarela Silk preto, tá? Facilita muito e a tinta fica bem pigmentada. Esse pincel que eu tô usando é o C600 número 00. Ele é muito bom, eu adoro contornar com ele, pessoal. Aí eu fui ali e contornei a parte do corpo da borboleta, porque eu gosto de contornar para depois preencher aí, como vocês podem ver. Preencho tudo, tá? E depois que eu faço o preenchimento, eu vou trabalhar o efeito, que é o desenho dela, né? Com o branco, para dar forma no corpo da borboleta. Olha só, peguei na pontinha do pincel e trabalhei o detalhe do corpinho dela. Olha como muda, né? Fica super bonito, tá? Então, é importante, só não deixa tudo liso. Trabalha o efeito que dá um charme. Já me conta aí se você tá gostando, se você gosta de pintar borboleta. Eu amo, né, gente? Vocês podem ver no meu perfil que tem muita coisa de borboleta lá no meu Instagram. Ó, agora eu vou usar a cor Tutti Frutti pra preencher essa flor aqui embaixo. Pode preencher tudinho, só não preenche o miolinho ali onde a gente vai pintar de amarelo, mas de resto, preenche tudo ela. Vou usar o magenta para fazer, assim como eu fiz na asa da borboleta, dividir e dar efeito nessas pétalas da flor. Então, você vem com a tinta só de um lado do pincel e vai esfumando, fazendo como vocês podem ver, ó, trabalhando só no cantinho. Depois, com o branco, eu dou acabamento na borda. Olha só como ele divide e dá formato para essas pétalas. A tinta também é só de um lado do pincel. Aí você passa virando de lado, depois você esfuma puxando para dentro, tá? Trabalha com o pincel de ladinho, puxa a tinta branca, dando esse contorno na borda e depois você trabalha puxando a tinta para dentro, fazendo esse esfumado com o pincel. Agora, usando a cor violeta, eu vou escurecer os cantinhos, com bastante cuidado mesclando, mas sem cobrir a cor magenta, tá? Então, trabalha de uma forma que fica um degradê de um para o outro, tá? Então, coloca pouca tinta no pincel para você não sair cobrindo o magenta, porque aí você tampa o efeito que você acabou de fazer. Olha só que lindo que fica essas duas cores trabalhadas juntos, né? Agora, com o amarelo canário, você preenche esse miolinho e com siena natural, que eu não mostrei, mas a gente usa ali para fazer umas batidinhas, tá? Agora, eu vou usar o rosa ciclame para fazer essa florzinha. Com violeta eu sombreio, com o branco eu clareio. E com preto diluído, eu faço esse acabamento aí, como vocês podem ver. Peguei depois um pouco de tinta branca para dar essas batidinhas ali. E branco diluído, fiz esse efeito de detalhe em volta. Olha só que lindo que fica. Peguei um boleador para fazer essas bolinhas. Olha que lindo que ficou, tá? Coloquei em outros lugares ali também para aproveitar a minha tinta, tá bom? Usando a tinta preta diluída com Fashion Colors, vou dar acabamento na flor contornando. Sempre vou contornar com a cor diluída com Fashion Colors, tá? Tá bom? É sempre tinta preta nesse trabalho aqui, tá? Porque não é em todos os trabalhos que eu uso cor preta. Repeti o processo aqui da folha no outro lado, só que aqui eu coloquei um pouquinho de magenta, tá? Só pra dar uma diferenciada da outra que eu fiz agora, tá bom? Olha só que lindo que fica, tá? Agora, usando rosa ciclame, vou preencher essa borboleta que está escondida atrás da nossa borboleta número 1, tá? Fiz ali preenchimento, coloquei magenta e cor uva para dar esse acabamento na borda da asa, tá bom? Então, foi rosa ciclame, magenta e uva, tá bom? E branco aí para dar essa iluminação nela. Olha só que linda que fica. Tá bom? E o preto é sempre para dar o acabamento. E branco para fazer as bolinhas. Agora, misturei Tutti Frutti com branco para preencher a borboleta de baixo. Ela vai ser preenchida inteira. Depois que a gente preenche, a gente vai usar o vermelho carmim para fazer aquele acabamento que divide esses detalhes da asa. Então, vou fazer no corpo todo, tá? Nessa daqui não vai ter cor diferente embaixo, ela vai fazer o acabamento no corpo todo. Depois a gente vai trabalhar com o violeta cobalto
para fazer a cor que vem na sequência. Olha aí como que fica lindo com violeta. E depois que eu fiz essa parte do violeta, eu vou usar a cor uva para intensificar aquela parte que vocês viram e preencher a borda da asa. Preenchi, depois eu dou acabamento com preto e branco para fazer essas bolinhas aí que vocês estão vendo, tá? Já comenta aí se você tá gostando dessa pintura. Para contornar a nossa misturinha que eu já falei para vocês, faço o contorno que dá esse acabamento e repito o processo que eu mostrei ali em cima, que é preencher e depois pegar o branco e dividir o corpinho da borboleta. Olha só. Agora, essa borboleta que tá escondidinha aqui, eu peguei lilás bebê para preencher. Depois, com a cor uva, eu preencho o acabamento da borda, puxando o detalhe para dentro, para dar esse esfumado. E com branco eu faço essa iluminação. Peguei a minha caneta que tá carregada com Fashion Color preto e vou fazer esses arabescos aqui, tá? Depois com lilás eu fiz essas folhinhas e dei aquelas batidinhas com o meu boleador com tinta branca e tinta preta. Olha só como que ficou. Bora para a parte da frente, que agora aqui eu vou fazer um acabamento bem onde tem umas manchinhas de cloro com esse stencil de borboleta, tá? Eu não lembro a marca desse stencil, tá, pessoal? Mas aí vocês podem procurar, tem vários fabricantes. Peguei o magenta diluído com água e comecei a puxar aqui, fazendo essa pintura mais falhada, tá? Então, eu diluí com água mesmo, tá? Fui preenchendo assim só um pouquinho, tá? E depois eu respinguei a tinta diluída aqui em volta, com bastante cuidado para não manchar onde não precisa, porque eu já tô disfarçando as manchinhas que tinha nela. Agora, bora pro resultado. Me falem aí se vocês gostaram. Vocês usariam uma jaqueta dessa, gente? Comenta aí que eu quero saber. Se você chegou até o final do vídeo, muito obrigada. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber aviso dos próximos vídeos.